As mudanças nos hábitos alimentares têm causado um aumento nos casos de cálculo renais, também conhecido como pedras nos rins. Você sabe que doença é essa? O repórter Emanuel Belmiro conversou com um especialista no assunto. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Urologia, houve um aumento de 20% nos casos de cálculos renais aqui no Brasil nos últimos 10 anos. Uma doença que atinge mais os homens na faixa etária de 30 a 45 anos, mas não se enganem, esse problema também pode aparecer em mulheres e crianças. Para falar sobre o assunto, eu vou conversar com o Dr. Marcos Dalloglio, que é urologista e oncologista. Dr. Marcos, para começar, a que se deve esse aumento de 20%, esse aumento considerável no número de casos de cálculos renais aqui no Brasil? O principal fator está relacionado ao nosso estilo de vida, ao fato de ter um consumo alimentar rico em determinadas substâncias, mas principalmente um hábito de tomar um pouco menos de líquido, que é o ideal. A formação, de pedra nos rins se dá quando o rim, ao filtrar o sangue, tem que fazer um esforço maior para preservar o líquido por nós ingerido e também eliminar as impurezas. Aí o paciente, ao tomar menos líquido, o nosso rim tem que trabalhar mais para filtrar essas impurezas, e no momento que ele segura mais esse líquido para não desidratarmos, faz com que no próprio rim acumulam-se cristais aí de oxalato, de ácido úrico, de cálcio, e faz dessa maneira que esses cristais se agrupem e eles vão formar um cálculo. Doutor, quais são os primeiros sinais de que podemos estar desenvolvendo esse problema de cálculos renais? Já começa com dores fortes ou essas dores só se dão nos estágios mais críticos da doença? A urina tende a ficar mais concentrada. Aquela urina que nós olhamos na hora que nós vamos fazer xixi, a gente percebe que a urina está mais escura, mais carregada. Quando a urina está bem clarinha, próximo da água, é sinal que nós estamos bem hidratados, e nessas condições o nosso rim consegue eliminar as impurezas sem a formação de cristais. Quando surge a cólica renal, aquela dor lancinante que nós temos na região lombar, que às vezes se irradia para a barriga, na frente, para os homens às vezes pode ter uma dor reflexa até no testículo, nas mulheres, nos lábios. Então isso já é uma cólica, uma dor clássica que nos leva muitas vezes ao pronto-socorro para sermos medicados. Doutor, existem pessoas que já são predispostas a desenvolver essa doença? Tem alguma relação genética? A maioria das pessoas desenvolve essa doença a partir dos hábitos. Se nós pegarmos qualquer um de nós, quase 30% das pessoas vai apresentar algum episódio de um pequeno cálculo urinário ao longo da vida. Então, o primeiro fator está relacionado ao nosso hábito, como eu tenho reforçado durante essa entrevista. Em contrapartida, existem doenças onde a pessoa pode ter uma absorção muito grande de determinada substância pelo próprio intestino, tem mais raramente uma disfunção das glândulas chamadas paratireoides, que elas estão junto da glândula tireoide aqui no pescoço, que elas podem dar um distúrbio no metabolismo do cálcio, e isso também fazer com que a pessoa tenha uma formação maior de cálculos. E também pessoas que têm o ácido úrico muito elevado. Na prática, está mais voltado aos nossos hábitos e à maneira que a gente vai se comportar. Doutor Marcos, e como é que nós podemos evitar o surgimento dessa doença, o aparecimento desse problema aí nos nossos rins? Eu acho que vale aquela máxima, Nós podemos consumir quaisquer alimentos, nós podemos ingerir quaisquer líquidos, mas com moderação. Se a pessoa só come carne vermelha, só consome cerveja, vinho à vontade,
diariamente, sem dúvida que ela terá um risco maior de desenvolver cálculos urinários, muitas vezes de ácido úrico. Uma dieta somente concentrada em determinados alimentos ou determinados grupos de alimentos, ela nunca é totalmente benéfica. Então, se nós pudermos distribuir os líquidos, mas dentro de uma dieta onde a gente consiga ter não só farinha, não só proteína, mas muitas frutas, muitas verduras, com isso e uma dieta equilibrada, com certeza que nós estaremos nos protegendo contra a formação de pedras nos rins. Principalmente o suco de limão e também o suco de laranja, eles fazem com que nós eliminemos na urina uma substância chamada citrato. E esse citrato é um agente protetor contra a formação de pedras. Por isso ele é tão bem-vindo.